vocês estão? Estão bem? Agora esse conteúdo vai para o segundo ano, né? Árvore filogenética, nós vamos falar aí dos parentescos evolutivos, tá? Diferente da classificação de Linneu, nós vamos falar de uma árvore filogenética que vamos estudar aí essa árvore da cladística, certo? Os cladogramas, que são justamente os esquemas utilizados dentro da filogenética. Filogenia, o que a filogenia estuda? É o grau de parentesco estabelecido em função do número de características em comum. Então essa filogenia, ela vai organizar aí todas as características em comum em relação à aproximação evolutiva desses organismos. Então nós temos aqui a comparação molecular, né? DNA, RNA e proteína, certo? Porque se a gente for ver a taxonomia de Linneu, ele comparava só as formas anatômicas. Aqui não, a coisa já é bem mais específica, ou seja, comparar a molécula, né? Com base nessa comparação, pode ser feita a árvore filogenética, certo? Leva em consideração o número de características em comum. Quanto mais características em comum essas espécies têm, mais aproximação de parentesco elas têm nessa árvore filogenética. Então, qual é a árvore filogenética que vamos estudar? Nós vamos estudar essa árvore filogenética, vamos estudar o cladograma, certo? E eu coloquei aqui um cladograma relacionado ao reino vegetal, né? Bem simples para vocês entenderem. E aí, esse cladograma é a mais usada para aplicar o parentesco da filogenia, certo? E dividir aqui as partes do cladograma. A estrutura do cladograma, os nós. O que vai simbolizar o nó, né? O ancestral comum entre dois ou mais clados. Então tá aqui o nó. Esse nó aqui, por exemplo, é um ancestral comum entre a briófita e os demais aqui, ok? E aqui o clado. O que é um clado? Cada um dos ramos do cladograma. Então, cada ramo desse aqui, ó, cada ramo desse aqui é um clado, certo? Os clados se separam a partir dos nós. Então, cada nó vai ser aqui uma separação de clado, ok? E isso aqui que está acontecendo, esse tracinho vermelho aqui, é uma novidade evolutiva que aconteceu dentro do cladograma. Vamos continuar. As características emergentes, tá? Quais são as características emergentes? São as apomorfias e as plesiomorfias. O que é uma apomorfia? É uma novidade evolutiva. E a plesiomorfia é uma característica antiga. Então eu botei como exemplo aqui de apomorfia as glândulas mamárias dos mamíferos. Se a gente for observar os vertebrados, né, e os craniados, todo vertebrado tem vértebra, eu coloquei aqui. Então isso já é uma característica antiga dentro do grupo dos vertebrados. Mas se eu for colocar glândulas mamárias, eu já tenho uma novidade evolutiva, então eu chamo isso de apomorfia. Do mesmo jeito que eu vou pegar os craniatos. Os craniatos, todos têm crânio aqui, todos têm crânio, certo? Mas nem todos mamam. Então, mamíferos, as glândulas mamárias dos mamíferos, eu digo isso como apomorfia. Já esses craniatos, que se eu colocar aqui um crânio de um peixe, certo? Ele vai ser um craniato também. Se eu colocar aqui um crânio de um réptil, ele vai ser um craniato também. Agora, nem peixe e nem réptil mama. Então, devido a isso, o mamífero, ele surgiu aí com a apomorfia, que foi uma novidade evolutiva. Vamos continuar. Aqui nós temos o grau de parentesco entre as espécies, para a gente entender sobre esse grau de parentesco. Então, quanto mais características os grupos compartilham, maior é o grau de parentesco entre eles. Então, vamos aqui. Eu estou vendo aqui, certo, os gibões aqui nessa árvore. Eu estou vendo os gibões aqui bem perto da raiz. Aqui simboliza a raiz. Esse comecinho aqui é a raiz. O que é a raiz? O ancestral comum que deu origem a todos eles. Então, o gibão está mais próximo da raiz. Se eu for perguntar quem é mais próximo do gibão, o humano ou o gorila? É lógico que você vai entender que é o gorila, porque o nó do gorila está mais próximo do nó do gibão. Então, nós vamos estudando dessa forma. Quem está mais próximo dos humanos? O chimpanzé ou o gibão? Você vai dizer que é o chimpanzé, que eles compartilham aqui o mesmo nó, certo? Então, eles compartilham aqui um nó, onde divide aqui dois clados, ok? Aqui, o gorila e o chimpanzé, um nó que divide também dois clados. Então, por aí vai o grau de parentesco desses organismos. Continuando. Nesse aqui, eu coloquei o cladograma do reino animal, certo? Então, essas aqui são as novidades evolutivas que vão surgindo, tá? E aqui, eu coloquei os ramos, ó, que são clados.
E bem no cantinho aqui do ramo tem os nós. Se eu for explicar sobre isso, primeiro nós temos o porífero. Qual é a novidade evolutiva do porífero aqui? Eles são multicelulares, eles estão dentro dos multicelulares, certo? Eu tenho aqui um ancestral comum que deu origem a todos esses grupos. E aqui os multicelulares, todos aqui são multicelulares. Agora, se eu perguntar, aqueles que possuem tecido, formação de tecido, eu já não tenho, né? Um porífero aqui, porque ele não forma tecido. Então, eu já tenho esse indivíduo bem aqui, ó, corpo com rede de canais aquíferos, ok. Mas se eu tiver aqui diblástico, o porífero já não compartilha isso aqui, certo? Em relação ao diblástico. Se eu for perguntar mais aqui, quais são aqueles que possuem, que são triblásticos e têm simetria bilateral? Aí eu venho aqui para os organismos que são triblásticos. São os platelmintos, né? Dos platelmintos até cordados são triblásticos. Se eu for perguntar aqueles que possuem celoma, a novidade evolutiva do celoma, ela partiu aqui do molusco, ó, né? Acima aqui, ó. Então, quem tem celoma? De molusco até cordado. E esse aqui, a partir desse cladograma, eu vou vendo quem tem aproximação evolutiva devido a essas características, ou seja, dessas novidades evolutivas que foram surgindo, certo? Ao longo da evolução desse reino. Fica em casa, olha só. Caracol em casa, tartaruga em casa, pintinho em casa. Não deixe de ficar em casa, tá? E para finalizar, resolve as atividades do módulo e do livro. Eu tô morrendo de saudade.